Romanos 8, de 1 a 4. Diz assim o texto, irmãos. Eu leio a Almeida Revista e Atualizada. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Irmãos, a carta aos Romanos é um compêndio de teologia. Isso não sou eu que estou afirmando, mas os que nós chamamos os estudiosos, não é? Os biblicistas, gente que se debruçou e se debruça sobre o texto bíblico. Mais do que uma análise crítica textual, é a análise do que está posto em termos de teologia bíblica. E nós entendemos que Romanos 8 é um dos textos, irmãos, mais inspiradores das Escrituras, porque oferecem em Romanos 8 todo o capítulo. Nós lemos apenas 4 versículos, mas todo o capítulo é um chamado, é uma voz bíblica quanto à segurança e esperança daqueles que estão em Cristo Jesus. Segurança e esperança. O apóstolo Paulo, dizendo a Técio, que foi o amanuense, o escritor da carta, mas a autoria é paulina, como nós temos esse conhecimento, aqui nós temos segurança e esperança em todo o capítulo desse texto, dessa carta. E o apóstolo Paulo inicia este capítulo com uma declaração maravilhosa. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, essa é uma afirmação de que nos enche, irmãos, de alegria, nos enche sim de segurança, como falei, e nos enche de esperança em Cristo Jesus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que já passaram, aqueles que foram alcançados, não por mérito, nós vamos perceber, e sabemos disso, mas pela graça, pelos méritos de Cristo Jesus. Essa afirmação, irmãos, revela o impacto da obra redentora de Jesus Cristo. Uma obra que trouxe um impacto profundo e maravilhoso para a humanidade. Então, algumas razões, não muitas, mas para esse momento aqui, pelo menos 3 razões pontuais, de que nós sabemos que nenhuma, e percebemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendemos, irmãos, que primeiramente, nenhuma condenação há, porque nós somos resgatados. Nenhuma condenação há, porque nós somos resgatados. E entendemos que a lei revelava nossa incapacidade de sermos justos por nós mesmos. A lei revelava isso, a nossa incapacidade de cumprir totalmente, mesmo nós não sendo israelitas. Não importa, porque a lei que foi dada primeiramente ali, no primeiro momento, é claro, para ser cumprida por aquele povo de Israel, nós percebemos que nenhum conseguiu cumprir toda a lei. A lei, ela vem revelar, de fato, a nossa pecaminosidade enquanto humanidade. A lei, irmãos, e o propósito dela não é tirar o nosso pecado, porque ela não tinha condição. Ela exigia, como as nossas leis, fazendo um aporte, a grosso modo, respeitando as diferenças, mas como a nossa lei, que não admite o não cumprimento dela. Se nós não cumprirmos, nós incorremos em erro.
E ninguém pode dizer que não sabia, que não tinha conhecimento de uma lei, porque é necessário nós sabermos. E entendemos, irmãos, que a lei, ela não tira o nosso pecado, e não tirou, mas ela nos convence dele. A lei nos convence dos nossos pecados. Por quê? Porque ela mostra claramente para nós que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Nós não temos essa condição. E louvado seja Deus, e nós vamos perceber, irmãos, que isso não é em vão. Porque o ser humano, ele gosta muitas vezes de colocar aquilo que ele faz como se fosse mérito em termos espirituais. É um dever muitas vezes em questão ética moral. Ninguém precisa chamar palmas para si e chamar a atenção nossa se está cumprindo o que deve ser cumprido. É dever nosso. Mas ninguém imagina, irmãos, que pode ser salvo pelo cumprimento de leis, pelo cumprimento de ordenanças. Não seremos jamais salvos. E salvação é algo que provém de Deus. A boa notícia é que Jesus veio para cumprir o que a lei não poderia fazer. Irmãos, e não há assim aquela guerra, não há uma contradição entre lei e graça, não. A lei, ela veio para nos mostrar justamente essa nossa incapacidade. E em Cristo Jesus, providenciar resgate para nós. De forma que, irmãos, o texto que lemos, no versículo 3, diz que Deus enviou seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado, no que diz respeito ao pecado, e assim condenou o pecado na carne. Parece um jogo de palavras que o apóstolo Paulo faz, mas não é. Aqui ele justamente está dizendo que em Cristo Jesus a lei foi cumprida. Em Cristo Jesus vindo humanamente até nós, revestido-se de humanidade, ele obedeceu e cumpriu a lei. E por isso que ele era o único sacrifício perfeito, para que fosse até a cruz e de uma vez por todas providenciasse o grande resgate, a grande salvação, a grande e maravilhosa redenção. Cristo tomou sobre si o castigo que era nosso, pagando o preço para nos libertar. Caiu sobre ele, foi sobre ele. Esse resgate, irmão, significa que a condenação que pesava sobre nós, ela foi anulada em Cristo Jesus. Ela foi anulada. Nós de fato éramos e somos pecadores, mas através de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, essa condenação, porque não cumprimos a lei, porque não obedecemos, a nossa natureza se volta para o pecado. Nenhum homem queira bater no peito e dizer, não, eu sou bom, eu sou tal. Não, diante de Deus nós somos pecadores, carentes da graça dele. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus, essa condenação, essa morte eterna, ela foi anulada. Nenhuma dívida há, nenhum preço a ser mais pago, nenhuma penitência em nome de Jesus. Não, tudo pago. Foi de graça para nós, mas houve o preço, que foi o preço da vida de Cristo. Então, irmãos, em Gálatas 3:13, os irmãos podem acompanhar esse texto aí na tela. Cristo nos resgatou, vamos ler juntos? É possível? Juntos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E a lei era má? Não, a lei era boa. A lei ela era como, vamos ver daqui adiante, necessária. Mas nenhum ser humano tinha condição, ou teve condições de cumprir a lei. Ela era uma ponte, ela era provisória. E sobre Cristo Jesus, essa maldição, ele sofreu em nosso lugar. E Paulo, inclusive, aos Gálatas faz essa referência de que maldito todo aquele que fosse pendurado
no madeiro. Então Jesus Cristo se fez maldição por nós. E o texto de 1 Timóteo 2, 5, 6, podemos ler juntos também. Leiamos: porquanto há um só Deus e um só mediador sobre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Porquanto há um só mediador, há um só caminho, há uma só ponte. Então a falácia, o engano, o grande equívoco para se ter um discurso, quem sabe, religiosamente correto, politicamente correto, em termos de religião, se diz e se às vezes admite a máxima de que todos os caminhos levam a Deus. Não, não levam. Por mais que seja gritante aos ouvidos da humanidade, da sociedade atual, que não admite uma unicidade nesses termos, mas uma pluralidade de crença. E aqui nós não estamos falando contra aos que creem diferente, não. Nós estamos dizendo aqui que nós cremos que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, porque assim diz a Escritura. Então não há um outro mediador, não há uma medianeira, não há nenhuma outra ponte, não há nenhum outro caminho. Ninguém mais pode se colocar como ponte a não ser Jesus Cristo, que é o único mediador. É a verdadeira religião que nos religa a Deus. E é interessante, irmãos, notar que o versículo 6 diz que Ele mesmo se deu em resgate por todos. Lembremos, não foi Roma que tirou a vida de Cristo, não foram os líderes religiosos do judaísmo, não. Jesus deu a sua vida por nós. Ele decidiu dar. Na ação divina dele, ele, a divindade, como nós chamamos, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiram assim providenciar esse plano salvífico de grande resgate para todos nós. E o texto diz que esse resgate é por todos. E inclusive lembremos que Jesus morreu por toda a humanidade. Nós entendemos assim, respeitamos quem crê diferente. Jesus não morreu apenas para os que são salvos em Cristo. Jesus morreu por toda a humanidade, diz João 3,16, que ele veio ao mundo e ele deu a sua vida pelo mundo. Mas é claro que nem todos serão salvos, essa é uma outra história. Nem todos serão salvos. Agora, o sacrifício, o resgate feito na cruz foi para toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A condição agora, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é aquele que nele crê que vai ter a vida eterna. Irmãos, nós percebemos então que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós somos resgatados. Segundo, nenhuma condenação há porque somos justificados. Nenhuma condenação há porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Justificação, irmãos, biblicamente falando, é um ato legal, forense de Deus a nosso respeito. É um ato onde Deus nos justifica, é um ato, não é um processo. Nós entendemos salvação com alguns aspectos, embora é um todo, e percebemos que santificação é processo, mas justificação é um ato. Deus nos declara em Cristo Jesus justificados. Justificados. O testemunho do apóstolo Paulo na sinagoga em Antioquia, não Antioquia da Síria, mas Antioquia da Psídia, porque eles já tinham saído de Antioquia da Síria, não é? Lá em Atos 3, no primeiro versículo adiante. Mas eles chegam em Antioquia da Psídia, e Paulo então faz aquela pregação, aquele testemunho, como algumas bíblias nossas colocam, testemunho na sinagoga em Antioquia da Psídia. E o apóstolo Paulo em Atos 3:39, vamos ler juntos? E por meio dele, pode passar o slide adiante, juntos,
e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Em Cristo nós somos justificados. Por meio dele, todo o que crê. Veja a importância da fé, que não provém de nós, inclusive, provém de Deus, porque é dádiva de Deus, é dom de Deus. E percebemos então que todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podemos ser justificados pela lei de Moisés, que não justificava, ele não justificou, porque a lei exigia, que é próprio da lei, mas ela não dava as condições. A graça, ela vem e ela dá as condições, porque vem através de Cristo, não vem por esforço humano, mas ela vem por intermédio de Cristo, e ela sim dá as condições para que sejamos ser salvos, acompanhados do arrependimento, é claro, porque ninguém espere ser justificado sem entender que é pecador. É necessário que se arrependa para que haja essa justificação, porque senão não se chega ao passo para aquele que é justificado, porque aquele que acha que não merece, que não é digno, não necessita da justificação, ele se acha bom demais. Então, próprio Cristo já disse que ele não veio para aqueles que se acham sãos, que são perfeitos, não. Ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes, e aqui doentes no sentido mais ainda espiritual. Em Gálatas 2,16, irmãos, nós temos o texto, vamos ler juntos? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém. Por obras da lei não, espiritualmente não. Nós entendemos, irmãos, que Gálatas 3,24 também reitera dessa mesma senda, leiamos juntos. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que é o aio? O aio era um tutor. O aio era um paidagogos, como diz o grego, era um pedagogo, alguém que era responsável pela educação de uma criança, que é a família, tendo posse, contratava aquele tutor, aquele pedagogo, para que instruções de caráter educacional fossem dadas àquela pessoa. Então a lei era um maio, era um pedagogo, e a figura, lá anteriormente já fiz menção aqui e reitero, do pedagogo era aquele que conduzia a criança, quando se rompeu com a educação em casa, porque não se tinha escola, mas nos primeiros núcleos escolares, o pedagogo era aquele que pegava a criança pela mão, ele tinha o aval da família para fazer, do senhor da família, e ele conduzia até a escola nos seus primórdios. Assim foi a lei. A lei nos pegou pela mão e nos conduziu até Cristo Jesus. A lei era uma ponte, a lei era um tutor, a lei era um aio. A lei não pôde e não podia fazer o que Jesus Cristo fez, a fim de que nós fôssemos, diz o texto, justificados por fé e não pelo cumprimento da lei. Irmãos, isso é preciso que isso fique claro entre nós, porque sabemos que ninguém pode nos acusar, porque é Deus quem nos justifica. Isso está claro em Romanos 8,33, lá embaixo no final do capítulo. Sabemos também que ninguém pode nos condenar, pois Cristo morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós, Romanos 8,34. E também, irmãos,
nós percebemos claramente que o resultado disso é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós somos justificados. Justificados. Então nós somos resgatados e nós somos justificados em Cristo Jesus. E terceiro e último, irmãos, nós somos livres em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, porque nós somos livres. O versículo 2 do texto que lemos diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou do pecado e da morte. A ênfase, irmãos, do versículo 1 é nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Mas se você tiver o cuidado de ir até o final do capítulo 8, nós vamos perceber que nenhuma escravidão também, nenhuma separação. Então nós somos livres em Cristo Jesus. O Evangelho de João, capítulo 8, 36, vamos ler juntos esse tão maravilhoso texto, juntos. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho libertar, e quando o Filho liberta, irmãos, nenhuma escravidão, nenhuma condenação, nenhuma pendência, nenhuma dívida, tudo pago, e nós somos livres em Cristo Jesus. Eu já fiz menção, irmãos, e reitero, porque eu não tenho outra memória melhor para ilustrar. O passarinho cantando dentro da gaiola, e não estou falando de você que cria passarinho, não estou falando de você, em nome de Jesus. Depois não venha me dizer: o pastor falou de mim, tal, fiquei magoado, tal, nada disso. O passarinho cantando na gaiola é bonito, irmãos, o canto dele, no raiar do dia, bonito. Mas eu vou dizer uma coisa a você: o canto do pássaro, ele livre da gaiola, é muito mais lindo, é muito mais sonoro, parece ter uma sonoridade muito mais linda, de forma que se eu for visitar e você cria pássaros, eu vou ter que ficar longe da gaiola, porque a minha vontade é abrir aquela gaiola para aquele passarinho sair dali, embora eu sei que ele está tão acostumado à gaiola, de que mesmo com a porteirazinha aberta, é possível que ele permaneça lá dentro, não sabendo que ele tem condição de voar, e voar, e voar, e ir para onde de fato ele canta muito mais bonito. Livre, livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quantas vidas, irmãos, quantas vidas Jesus tem libertado? Quantas vidas, quantas vidas. Eu fico olhando aqui percebendo quantas vidas foram libertas. Até mesmo aqueles que, como eu, nasceram numa família evangélica, mas nós entendemos que somos pecadores, porque Deus não tem neto, Deus só tem filho, e entendemos que um dia Ele entrou no nosso coração por misericórdia e graça, e nos transformou, e nos deu liberdade. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, vamos ler juntos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O que é que Pedro agora, Pedrão, né, como diz, está dizendo para a gente? O que é que Pedro está aqui falando, irmãos? O apóstolo Pedro, a nós, a primeira igreja batista de Aracaju, seus membros congregados, todos nós. Ele está dizendo: ei, você é livre? E de fato é. Se Jesus libertou você, você é livre. Mas não use dessa liberdade que você tem como pretexto da malícia, ou seja, para dizer: sim, então eu posso viver uma vida de libertinagem. Então não fazemos mais parte dessas questões relacionadas à carne, no sentido da natureza humana que nos chama como imã. Não, que vão além das questões de caráter sexual, mas que entram no imbricamento muito profundo nas questões morais e éticas.
Não nos pertence mais a desonestidade, a mentira, a licenciosidade. Não fazem mais parte do nosso currículo. Nós somos livres em Cristo Jesus. E não devemos nos submeter novamente ao jugo da escravidão. O apóstolo Pedro está dizendo aqui: vocês não usem da liberdade por pretexto da malícia, mas vivam como servos de Deus. Servos de Deus. Vivam como servos do Senhor, em compromisso com o Senhor. E aí nós vamos perceber, irmãos, algumas considerações finais: que não somos mais escravos do pecado, nem alvos da condenação. Não somos mais escravos do pecado. Por isso que cada vez que os seus olhos se voltarem para algo que o que você olha, ninguém vai andar com a venda, mas o que você olha não lhe edifica, lhe expõe, coloca em xeque a sua vida. Por isso que os seus pensamentos, sim, pensamentos, você talvez não possa impedi-los, e não deve, não pode impedi-los, que num primeiro momento ele vem à sua mente, mas como já se disse, você pode impedir que ele faça morada no seu pensamento, se são pensamentos que não condizem a uma vida cristã. São imagens criadas, muitas vezes de fobias, mas de outros comportamentos distorcidos em relação à vida cristã. Não há nenhuma condenação nenhuma condenação porque nós somos livres dessa condenação e não somos mais escravos do pecado. Segundo, que essa realidade bíblica, irmãos, de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque nós somos resgatados, porque nós somos justificados e porque nós somos livres em Cristo Jesus. Que essa realidade bíblica nos inspire a viver uma vida de gratidão, uma vida de adoração. A adoração, a nossa vida seja uma vida de adoração, de gratidão e de adoração, e uma vida de serviço ao nosso Salvador Jesus Cristo. Que bênção será um pastor que tem uma vida grata, que é um adorador e que presta um serviço ao Rei de Deus. Que bênção será o crente, o discípulo de Cristo, que entende e realiza isso. Terceiro e último, que essa convicção, irmãos, nos conduza a partilhar a maravilhosa mensagem, para que outros possam ser libertos da condenação do pecado e sejam salvos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ó Deus bendito, louvado seja teu nome. Obrigado porque Jesus veio e nenhuma condenação há para os que se encontram, para os que estão em Cristo Jesus, alcançados por sua graça, alcançados por seu amor. Oh, louvado seja teu nome. Oh Deus bendito, nós glorificamos ao Senhor nessa manhã. O nosso coração se enche de gratidão, de louvor e adoração, e o nosso intuito é continuar servindo ao Senhor até o final, até o dia que nos reencontraremos, estaremos contigo na mansão celestial. Louvado pois seja teu nome. Essa é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus.